Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança. Eu sou Felipe Urbani e aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento, sempre com uma boa conversa. Eu sou a Tânia Savagé e o tema hoje é filtrar o novo. E tem um texto do Michel Plon, um psicanalista francês, que ele fala sobre a relação entre o saber e o tempo. Ele fala que o tempo é uma matéria-prima muito importante, tanto para um psicanalista quanto para um político, e que ambos têm que saber identificar o bom momento. O bom momento é aquele tempo que não é cronológico, é o tempo da oportunidade, o kairos, quando tem uma intervenção que gera movimento. Para falar sobre isso hoje, ninguém melhor do que a Débora M., que é uma cientista social e publicitária que criou uma profissão que não existia, a de curador de conhecimento. E fundou a Inexplorato, que vem fazendo trabalhos incríveis, que eu sou fã. Um deles, o Meia Palavra, que fala sobre as ilusões da comunicação. Então, é para ela que eu pergunto nesse tema Filtrar o Novo. Débora, quem é um líder que você acredita que conseguiu trazer o saber no tempo certo, no bom momento? Tânia, achei essa pergunta assim, que me quebrou de cara. Achei muito forte essa pergunta. E talvez eu não acredite que exista aí o tempo certo, o momento certo, ou alguém que ao fazer alguma coisa está encontrando o tempo certo. Eu acho que qualquer líder e qualquer pessoa agem de acordo com o que elas conseguem agir, e aquele era o momento para acontecer aquilo que tinha que acontecer. Então eu não sei se tem alguém que erra no momento de trazer um saber para um determinado momento, ou alguém que acerta fazendo isso. Eu acho que esse encontro é o que é possível, e o que é possível cada um de nós fazer. Esse espaço de fazer curadoria do conhecimento, sempre me ocorre que a gente fica tentando reafirmar posições que a gente já tem. Uhum. Então, no fim, o novo que aparece, ela é uma manifestação de reforço em alguma instância de coisas que a gente já pensava e buscou argumento ou a nossa própria narrativa para reforçar o mundo que a gente já tem. Uhum. Então, aparece uma notícia sobre algum tema que eu concordo, automaticamente olho para isso e digo, olha que interessante essa matéria, lê isso aqui. Uhum. Ou se não aparece uma coisa que eu discordo e eu vou para cima daquilo dizendo que isso é algo que deve ser rejeitado do ponto de vista de aprendizagem, enfim. E na liderança isso não é diferente, né? Que é o nosso espaço. Então a gente fica buscando coisas para reforçar nosso mundo. A minha pergunta é como é que quebra isso? Como é que a gente troca o óculos, que a gente olha o mundo? É uma batalha constante, né? Porque esse exercício de buscar o reforço, buscar o padrão, buscar aquilo que nos conforta, é um mecanismo do nosso cérebro. Então, a gente está o tempo todo, se a gente quer ir em busca do novo, a gente tem que lutar contra um mecanismo que faz parte do nosso modo de existir nesse mundo, né? E aí, no caso da liderança em específico, essa luta é ainda mais complicada, porque existem crenças sociais que nos fazem acreditar que o desconhecido é uma ameaça. A própria ideia de que conhecimento é poder, que a gente vem repetindo aí há muito tempo, há mais de século, ela causa essa nossa disputa com o que o desconhecido pode nos trazer. Porque a partir do momento que a gente acredita que ter conhecimento é ter poder, aquilo que eu não conheço se torna algo que me ameaça. Aquilo que o outro conhece e eu não conheço se torna uma ameaça. E nesse sentido, a gente compete em relação ao que a gente sabe e o que o outro sabe. Então, por exemplo, quando a gente vai trocar, é muito comum que alguém fale assim, Débora, eu tô lendo um livro que é o máximo. E ao invés de eu ouvir o que a pessoa está dizendo sobre o livro, eu já fico pensando na dica de livro que eu vou dar para ela. Ou no filme que eu vi, que é sobre aquele mesmo assunto e que eu preciso fazer a referência. Porque naquele momento, mais me importa mostrar que eu sei, que eu tenho um repertório incrível, etc., do que receber e ouvir o que o outro está me trazendo. Isso não é um problema individual, é um problema estrutural. A nossa sociedade, que nos coloca como competidores o tempo todo, seja no mercado de trabalho, seja mesmo nas nossas relações pessoais, transforma o mundo do conhecimento em um mundo extremamente competitivo, onde o desconhecido é algo que me incomoda, ao invés de me instigar e me inspirar
a ir em busca de romper as minhas próprias barreiras. Então, eu acho que o jeito da gente quebrar essa busca pelos nossos padrões é a gente se manter o tempo todo lembrando que nós não estamos aqui para competir. É tentando refazer essa crença que está na nossa base de que a gente está aqui para disputar. A gente não está aqui para disputar, a gente está aqui para colaborar. E na colaboração é muito mais importante eu ouvir a sua dica do que eu te devolver uma, porque em outro momento eu vou te trazer uma outra dica, né? E na hora que eu estiver lendo uma matéria de jornal, eu tenho que lembrar que aquele é um exercício para ampliar o meu mundo, para eu praticar a minha curiosidade, e não para eu receber um tapinha nas costas, ou até para ter um reforço das crenças ruins que eu tenho na minha vida, né? Então, é uma disposição que tem que ser praticada e exercitada a todo momento. Não é uma chavinha que eu viro de uma vez, mas algo que eu vou ter que ficar trabalhando no meu cotidiano. Legal você ter trazido isso da competição, né? Que acho que no lugar de liderança isso aí parece que é ainda maior, né? O competir. E a gente tem visto ainda, acho que muito tímido, porque tem a crença de que o líder tem que saber tudo, né? E não pode pedir desculpa, poucos espaços para vulnerabilidade. Você fala muito né, no trabalho da Inexplorato sobre a relação das pessoas com o conhecimento. E principalmente com aquele lugar do que a gente nem sabe que não sabe. Fala um pouco para a gente sobre isso, né, desses quadrantes da relação das pessoas com o conhecimento e como é muito importante a gente chegar nesse lugar do que a gente nem sabe que a gente não sabe. Eu acho que esse lugar do que a gente não sabe, que a gente não sabe, ele pode ser um lugar de extremo prazer, porque ele pode ser aquele que nos provoca o tempo todo a fazer novas perguntas, até roubar a pergunta dos outros, né? Eu acho que o mais interessante do que você receber uma resposta de alguém é você conseguir ter uma pergunta que você não tinha tido ainda, né? Só que no mundo da liderança, isso é um problema porque as cadeiras dos líderes são cadeiras muito disputadas e que foram conquistadas por meio de recursos competitivos. Então, existe um medo em um líder, e aí quanto mais alta essa cadeira, né, se é um CEO, por exemplo, existe um medo muito grande de eu não ter ideia do que está acontecendo, de eu não ter nem conseguido formular a pergunta, de que as outras pessoas saibam e que eu estou por fora, de que eu não estou sabendo, e que isso pode representar um monte de problemas para mim, né? Então, é um lugar extremamente desconfortável, oposto do que poderia ser, porque aquela inquietude de falar assim, cara, o que eu não estou me perguntando ainda, é para mim assim um recurso de engajamento com o mundo, né? É a prova de que a gente está vivo. Se eu estou viva ainda é porque eu ainda tenho muita coisa para explorar e porque eu ainda tenho muita coisa para descobrir, e só na troca com as outras pessoas que eu vou descobrir as possibilidades que eu nunca imaginei que eu tinha. Mas, de novo, para eu conseguir entrar nesse lugar, eu preciso parar de enxergar as pessoas que me rodeiam, especialmente no mundo do trabalho, no mundo corporativo, como pessoas que estão ou me escondendo algo que elas não deveriam esconder, então a gente está competindo também, ou que elas podem me trazer algo que eu não estou preparado para lidar. Então, eu prefiro que ela não me traga. Né? Os silêncios do mundo corporativo representam muito isso. Eu fico muito impressionada de pensar que ainda existem empresas, mas que existem, em que quando altas lideranças estão na sala, pessoas de diferentes hierarquias não podem falar, né? Eu não posso fazer uma pergunta diretamente ao diretor, à diretora, eu não posso falar diretamente com o CEO, eu tenho que passar por instâncias, né? As pessoas se silenciam na frente de figuras de poder. Isso é um problemão para a gente enfrentar, porque se as pessoas estão se silenciando é porque elas estão com medo, e olha que problema. Né? Se o medo pauta as nossas relações de troca, significa que a gente está na defensiva o tempo todo, significa que a gente está tentando se proteger. E olha aí que ruim, aí a gente vai construindo muros que são cada vez mais difíceis de serem quebrados, né? Débora, maravilhosa essa leitura sua, estruturante versus o espaço privado. Eu fiquei me perguntando o quão difícil é a gente encontrar referências de gente que conseguiu romper a estrutura dentro de si, já é difícil. E mais do que isso, líderes que conseguiram mudar esses elementos estruturantes. Então, agir em favor da estrutura por conta de uma ressignificação do filtro do próprio olhar que ele tem, enfim.
O que eu fico me perguntando é o que é um exemplo para você de um líder que conseguiu fazer isso? Primeiro, se você encontrou algum ao longo do caminho, que quando você está dizendo sobre, a gente está debatendo esse antimodelo, ele pisca para você como alguém que você fala, caramba, essa pessoa aqui fazia isso. Não precisa nem dar nome dele se você não quiser. E qual era a ação dele nesse espaço do que ele era e do que ele fazia na estrutura? Olha, eu encontrei sim pessoas assim ao longo da minha carreira e eu acho que eu costumo falar que assim tem momentos em que a gente vai ter contato, por exemplo, com uma alta liderança, com um CEO, com uma CEO, e antes de chegar nesse contato, muitas vezes as pessoas que estão antes dessa reunião, elas têm mais medo e mais barreiras do que a reunião em si, né? Então, por exemplo, eu já fui convidada muitas vezes para ter trocas, para fazer apresentações, né, para promover fóruns, etc., onde vai ter ali o CEO e a sua diretoria. E antes de entrar na sala, a minha cliente vira e fala assim para mim, você sabe que vai ser horrível, né? A gente na porta, a reunião lá dentro acontecendo e eu na porta. Daí você sabe que vai ser horrível, né? Eu, como assim vai ser horrível? Não, vai ser horrível. Eles não vão te ouvir, você vai ter que correr, porque eles não vão te dar atenção e tal. Mas, ó, fica firme, eu tô aqui junto com você. Eu olhei pra ela e falei, cara, eu não acredito que você me falou isso. Tipo, há 1 minuto da gente entrar na sala e eu ter que fazer essa apresentação que você tá me botando pilha, que é a mais importante de todos os tempos, né? E aí eu entrei assim, cara, suando frio, porque a pessoa, antes de entrar na sala, me preparou pra esse lugar horroroso, assim, que ia ser, né? E eu entrei, o ambiente era realmente inóspito, assim, sabe? Tava todo mundo muito sério e tal, e tava desconfortável com aquela situação e tal. Mas aí eu comecei a falar, e nos meus primeiros 5 minutos de fala, eu resolvi olhar pro tal do CEO que tava lá botando medo em todo mundo, olhar diretamente para ele e falar para ele, olha, acabaram de me dizer que ia ser horrível essa experiência. Então eu vou ser muito sincera com você, de que eu tô entrando aqui com menos vontade do que eu estava antes e menos preparada do que eu estava antes, porque a sensação é de que vocês não estão abertos a me ouvir. E aí rolou uma risada, a situação se desconstruiu, assim, aquela tensão e tal. E aí a gente conseguiu conversar e trocar e etc. E eu percebi que, na verdade, tinha um medo muito em volta e que na hora que a gente se olhava como gente, se falava como humanos, etc., essa coisa se desconstruiu. E aquilo foi um momento importante para essas pessoas que estavam naquela sala. Tanto para quem me deu o recado antes de entrar, como também para aqueles líderes, porque eles perceberam que muita gente devia entrar naquela sala com medo de falar e não falava um monte de coisas com medo do que ia receber de volta. E aí essa pessoa me procurou depois para me dizer que tinha sido muito importante aquele momento e que ele estava indo em busca de ajuda, de um trabalho que pudesse mudar a forma como ele se comunicava, porque ele percebeu que ele estava passando medo para as pessoas. E aí depois eu tive contato com ele outras vezes e a relação era outra, assim, sabe? Ele tinha mudado a sua postura e tudo mais. Isso nunca esqueci. Mas eu tive outros CEOs e outros grandes diretores que eu falava que eu conseguia aproveitar mais aqueles 20 minutos que eles me davam do que, às vezes, 2 horas com um jovem estagiário que tinha todo o tempo do mundo. Porque eram pessoas que conseguiam, de fato, fazer aqueles 20 minutos valer, assim, olhar no olho, se concentrar, deixar o telefone de lado, ouvir. E até, muitas vezes, quando percebe que aquilo é importante, derruba a agenda e fala, não, vamos em frente com essa conversa, porque essa conversa está sendo muito enriquecedora. E aí, do outro lado, muitas vezes eu já tive reuniões com estagiários que estavam ali, tipo, no celular e pouquíssimo dispostos a ouvir, né? Então, eu já tive experiências diversas e ao longo da minha carreira encontrei pessoas que estavam nesse esforço de tentar quebrar esse lugar do medo, da ameaça, da liderança. E me veio um nome agora na cabeça, vou citar uma história que me marcou. O Arthur Greenbaum, que é CEO do Boticário, foi uma pessoa que exercitou essa escuta comigo de um modo muito especial. Na Ida Explorato, a gente trabalha com a discussão de gênero há mais de 10 anos, né? No momento onde o mercado estava zero aberto para o debate do machismo na publicidade e tal. E eu fui convidada para um fórum onde estavam 12 CEOs, apenas homens. Entre os 12 CEOs, o Arthur estava presente. E eu fui apresentar esse projeto que discutia o machismo na publicidade para esse grupo. E eu fui, assim, apedrejada. Eles estavam, tipo, zero abertos para conversa, zero afins para conversa, assim, como eles hoje já é difícil imaginar 10 anos atrás.
E o Arthur, de uma certa forma, em vários momentos, ele construiu uma cama ali, um jeito de eu conseguir trazer argumentos, de eu também me sentir um pouco mais confortável naquela história, construiu pontes para que eu conseguisse ter diálogo com aquelas pessoas, e no final até da conversa veio falar comigo e me abriu a porta, me levou para Curitiba para conhecer todo mundo do Boticário, etc., a partir dessa conversa. E eu nunca esqueci essa oportunidade que ele me deu, né, de falar uma coisa tão difícil e tão complicada, e me ajuda ele perceber, né, acho que o mais interessante foi que ele percebeu que eu estava num ambiente extremamente inóspito e que ele poderia ser alguém que viabilizaria aquela conversa e viabilizaria a escuta, né. Então, eu acho que tem líderes que têm esse esforço, essa vontade de fazer com que a troca aconteça e abrem campos, né? Mas precisa ter trabalho, né? E é bom quando a gente encontra alguém que está trabalhando nesse sentido. Te ouvindo, você falou algumas vezes do esforço, né? Da presença, do querer escutar. E eu, né, estudando o CNV, né, agora também estão falando pra caramba, e ouvindo muito que nunca se precisou tanto conversar, ainda mais no momento que precisa se conversar entre telas, né? Então, essa habilidade. E aí você traz uma coisa que eu compartilho, né? Escutar não é dado, né? Você precisa de um esforço, né? Para se comunicar, precisa de um monte de coisas, né? Então, pensando muito no Meia Palavra, que eu já acho o nome genial, porque meia palavra basta para quem, né, cara pálida? Eu acho que nem um monte de palavra, nem meia palavra, a gente tem um grande desafio comunicacional, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, pensando em ilusões de comunicação, em quais ilusões o líder deveria estar atento para melhorar essa capacidade incrível de gerar engajamento, confiança e torcida, que é saber se comunicar com as pessoas. Tânia, o Meia Palavra é um projeto que a gente fez sobre as ilusões de comunicação em parceria com o GNT, e foi um projeto transformador para mim, que participei do exercício da descoberta sobre aquele tema, mas ele vem sendo transformador para todo mundo que tem contato com ele. Até convido o pessoal que está ouvindo, está no YouTube uma série que a gente produziu, né, com o Porchat e com a Astrid, onde eles dão uma aula sobre cada uma dessas ilusões, e é realmente transformador. E a gente fala lá sobre algumas coisas, algumas ideias que a gente tem sobre comunicação, que a gente dá no dia a dia como fato. Então, por exemplo, a escuta. Como entra pelo nosso ouvido o barulho, a gente acha que a gente está escutando. Mas, na verdade, escutar é você fazer, e aí a gente cita o Christian Dunker, é você fazer um movimento contra-narcísico. É você recusar a telepatia. É você recusar que você sabe o que está passando na cabeça do outro e, de verdade, dar espaço para que o outro seja o outro. E isso no mundo do trabalho é muito difícil. Quantas vezes a pessoa começa a falar e você já está na sua cabeça, já pensando na resposta que você vai dar, porque você está mais preocupado em reagir ao que o outro está trazendo, em resolver o problema que o outro está trazendo, do que, de fato, ouvir o que o outro está te trazendo. Então, a ilusão de escuta, ela é, assim, uma coisa que a gente faz com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos chefes, com todo mundo ao nosso redor. Mas tem uma outra ilusão que eu acho que está pegando agora e vai pegar até que a gente consiga sair aqui desse lugar das telas, que é a ilusão de contexto. A ilusão de contexto é de que a gente está mandando uma mensagem ou a gente está tentando se comunicar com uma pessoa no mesmo contexto que ela, e que ela está no mesmo contexto que a gente. E que esse contexto não importa se ele for diferente. Então, por exemplo, eu escrevo alguma coisa para alguém e eu não esqueço que essa pessoa pode estar recebendo essa mensagem no banheiro, sentada na privada. E eu estava escrevendo um negócio sério pra caramba, a partir da minha vivência, da minha experiência, e essa pessoa está vendo sentada na privada. E ela vai ler aquilo a partir do lugar onde ela está, que é sentada na privada. E ela vai ouvir isso a partir do lugar onde ela está, que é sentada na privada. A falta da presença física nos tira da comunicação de fato com o outro. Porque quando a gente está falando à distância, a gente está falando com a ideia que a gente tem do outro, e não com o outro em si, né? Então, quando eu estou conversando com a Tânia via WhatsApp, eu estou pensando no que eu estou escrevendo para aquela Tânia que está na minha cabeça. E se você não está ao vivo, você não está aqui
para reagir e me mostrar com o seu corpo, com suas palavras, de que você é outra Tânia. Você é a Tânia da Tânia, e não a Tânia que está na minha cabeça. Né? Então, quando a gente está usando o Zoom, o WhatsApp, os comentários do Facebook, etc., a gente se esquece que a gente está em contextos diferentes e que esses contextos fazem com que a gente esteja conversando com ideias, não com pessoas. E isso destrói grande parte da nossa capacidade de comunicação, né? Então, o virtual é maravilhoso, que bom que a gente tem essas ferramentas, mas ele nunca vai substituir a presença, a possibilidade da reação do ao vivo, a nossa corporeidade, o jeito que os nossos olhos se movimentam enquanto o outro está nos ouvindo. E lembrar que a gente tem essa dissonância de contexto é fundamental para que a gente saiba escolher a melhor ferramenta para falar sobre as coisas, né? Líder que quer falar sobre tretas e dificuldades de projeto ou pessoais, etc., via WhatsApp, esquece de que nós somos humanos. Você não manda coisas complexas de serem entendidas via mensagem de texto. Você não manda para as pessoas no momento em que ela pode estar no meio de um jantar de família e receber uma treta de trabalho e acabar com o jantar dela de família. Acabou o seu jantar de família a partir do momento que você abriu uma mensagem do seu chefe que te trouxe um problema, né? Então, eu acho que esse momento onde a gente está só no virtual talvez seja um grande momento de educação sobre qual é o lugar das ferramentas virtuais na nossa vida e o que não é lugar das ferramentas virtuais na nossa vida. São várias as ilusões, mas eu acho que eu destacaria essa porque esse momento, assim, essa tá bem pesada. Débora, tal como a Tânia, eu fiquei muito com essa história do esforço. E para mim, isso faz muito sentido. Todo o meu histórico de pensar essa relação ser e objeto é de uma tradição filosófica de símbolo, de linguagem. E há um consenso nesta via filosófica de que, de fato, a gente nunca consegue chegar no outro. Porque essa concepção sempre vai ser no outro tal como ele é para mim. A Débora, acessar a essência da Débora é impossível. Porque a minha escuta está fragmentada, a interpretação que faço de ti. E aí, sentado sobre essa plataforma, que pode discordar dela ou não, eu fiquei me perguntando o tempo todo na sua fala agora, aí de novo, né? Eu não te escutei porque eu fiquei fazendo a pergunta para mim, é isso? Eu tô vendo, eu já ia cair em contradição, roscou tudo agora minha vida. Qual é, Debs, qual é essa disciplina? Onde que mora essa disciplina desse espaço de quase se filosoficamente há uma impotência, mas há esse esforço? Onde para você mora essa disciplina prática de diminuir esse espaço? Olha, eu acho que primeiro mora na curiosidade, que é uma habilidade deliciosa que nós humanos temos e que a gente pouco pratica ela, mas deixar a curiosidade ocupar espaço nas nossas vidas e fazer com que a gente se coloque pequenos como realmente somos, né? A gente fica acostumado a ver o mundo pelos próprios olhos e passa a acreditar que o mundo é esse mundo que a gente está vendo com os nossos próprios olhos, mas o mundo é muito mais amplo do que isso, porque o mundo é a visão que as outras pessoas têm, né? A multiplicidade de percepções que cada um dos humanos aqui desse planeta louco tem. E quando a gente coloca a curiosidade ao nosso serviço e realmente se interessa pelo outro e realmente olha o outro como alguém que vale o nosso tempo, como alguém que importa na nossa vida, a gente começa a entender a importância dessa prática. Eu acho que eu gosto dessa coisa que o Tanker fala do movimento antinarcísico, porque é perceber que eu não sou o centro, né? Que eu sou uma parte. E que nós somos interdependentes, que nós somos atravessados uns pelos outros, e que o outro faz parte de mim, que eu faço parte do outro. E, portanto, eu preciso me interessar pelo outro. É o outro que pode expandir o meu mundo, é o outro que pode me mostrar coisas que eu não estou conseguindo enxergar. E eu acho que a curiosidade é o elemento base dessa história, assim, sabe? E como a gente coloca em termos práticos e concretos a curiosidade? É perguntando de verdade. Não perguntando algo que eu já tenho a resposta. Porque é muito comum isso também na liderança, né? A pergunta teste. Eu te faço uma pergunta que eu já sei, às vezes, que você não tem a resposta para eu dar a resposta e eu te dizer que eu sou inteligente,
Ou para você me responder aquilo que eu quero ouvir só para eu saber se que você está no mesmo barco que eu, né? Mas a resposta, a pergunta que eu realmente não sei a resposta é a pergunta curiosa, né? Então, a prática dessa curiosidade para mim é ficar caçando qual é a nova pergunta que eu tenho, qual é a pergunta genuína que eu tenho aqui nessa conversa, qual é a pergunta que eu realmente não tenho ideia do que essa pessoa vai falar, né? E parar de fazer as perguntas que a gente já sabe a resposta, a gente está muito acostumado a esse tipo de prática, né? E também assumir as nossas próprias vulnerabilidades para o outro conseguir fazer isso, né? Tipo, por exemplo, essa coisa de, você leu a matéria ontem? Li, claro. Tipo, você não tem ideia do que a pessoa está falando, mas você fala que você leu porque você tem vergonha de assumir que você não leu, né? Você leu Dom Casmurro, não sei o que, li, claro, não sei o que, inventa lá umas coisas e fala e muda de assunto logo para a pessoa não perceber que você não leu, né? E assim é com o seriado, assim é com o filme, etc. E a gente fica mentindo um pro outro, né? Então, é ser genuíno nos nossos não saberes e deixar explícito para o outro que você não tem a resposta que talvez ele está querendo de você e praticar a pergunta que você não tem conhecimento, né? Perguntar o que você realmente está curioso em relação ao outro, dar espaço para que o outro faça, né? E para o líder, falar por último, deixar que os outros falem, gente, né? Dar espaço para que o outro faça. Tão simples quanto isso, né? Mas, tipo, começar as conversas com perguntas onde você está interessado a ouvir o que as pessoas têm para te dizer. Genial. Pegando o gancho agora do narcísico, né? E falando talvez de um lugar que a gente, no Brasil, tem uma tendência a buscar muita resposta fora do Brasil, né? É o antinarcísico, né? Aí é o complexo de vira-lata. Então, sabendo, né, que a Inexplorato pesquisa muito o Brasil e falar sobre isso, como é que a gente usa muita coisa importada, né? As gerações XYZ, que não tem nada a ver com a gente, né? Ou buscar tendências e pesquisas e informações que não estão aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre como é que tem tanta informação disponível no site do IBGE, ou conversando com, sei lá, os taxistas, né? Trazer esse lugar do perguntar aqui, né? A valorização da informação e acreditar que a gente é muito desinformado em relação a gente mesmo, né? Cara, essa é uma treta pesadíssima para o povo brasileiro e para as empresas brasileiras, né? Existe uma pesquisa que a Ipsos faz anualmente que mede a percepção que um determinado povo tem em relação à sua própria realidade. E o Brasil sempre fica mal colocado. Atualmente a gente está em 5º lugar no ranking da pior percepção de realidade que um país tem sobre si mesmo, né? Na medição que eles fizeram em 2018, eles perguntavam para as pessoas, por exemplo, quanto você estima que tem de desempregados no Brasil? E a média de estimativa era de 60%, e a realidade era 13%. E essa pesquisa foi feita na boca da urna, na boca das eleições. Pensa que se o Brasil tivesse com 60% de desemprego, a gente estava, assim, tendo saques, né? Tipo, a gente estava completamente, assim, se a gente acha que a gente está em colapso, a gente estaria num colapso muito maior. E é muito louco pensar o que aconteceu nas eleições e a percepção que o brasileiro tinha da sua realidade naquele momento, né? A falta de percepção da realidade do Brasil é um problema que tem raízes diferentes e efeitos diferentes. E quando a gente foca aqui no mundo das empresas, onde a gente está discutindo liderança, etc., o problema está ligado até a uma característica que também é medida numa outra pesquisa, que é uma elite que não se identifica com o próprio país, mas que se projeta e se identifica com a elite da metrópole, né? Então, somos colonizados, somos um fruto de uma história de colonização e de um povo que foi ensinado, uma elite que foi ensinada que o que está aqui no Brasil é ruim e o que está bom é o que está na metrópole. É um pensamento que vem deste momento e que ainda faz muito parte da nossa cultura. Então, a elite brasileira, que é quem está nos cargos de liderança das grandes empresas, quem tem os melhores salários, o acesso ao que há de melhor na educação, etc., não se vê no Brasil, se vê fora do Brasil.
né? A pesquisa que eu ia citar, tem uma outra pesquisa que mede, faz uma pergunta muito simples. Se você pudesse, você iria embora do seu país hoje? E faz isso para os mais pobres, faz isso para a classe média e faz isso para os mais ricos. E o Brasil é um dos pouquíssimos países onde os mais ricos querem ir embora e os mais pobres querem ficar. Geralmente a resposta é oposta. Os ricos no Brasil não gostam do Brasil, não se identificam com o Brasil. Entendem que o Brasil é o lugar só dos problemas, das coisas ruins, e que o ideal está em Miami, o que ideal está em Paris, o que ideal está em Londres, o que ideal está em Nova York e tudo mais. E isso está embrenhado no ecossistema das empresas, que falam mais inglês do que português, falam uma língua qualquer outra, né, que é uma mistura lá de um monte de termo em inglês com um monte de termo em português, que só se interessa pelas trends e identifica comportamentos humanos brasileiros e coloca nome em inglês, que não faz o menor sentido. Essas tendências, elas não são para o mercado externo, elas são para o mercado interno, então as pessoas, não faz o menor sentido dar o nome em inglês. Aí você vai perguntar por que, você fala que é mais sonoro. São pessoas que têm pouca compreensão da própria língua e pouco prazer em falar a própria língua. É um povo que acha que aqui não há o que se inspirar no Brasil. E aí é um povo que conhece muito pouco, que se interessa muito pouco em circular pela cidade, em circular pelo país, em conversar com o povo brasileiro, olha para o povo brasileiro com o nariz empinado e com desdém, né? E se inspira no nova-iorquino, naquele que mora em Tóquio e tal. Na Inexplorata, a gente bate nessa tecla assim de uma maneira muito forte, porque se você trabalha no Brasil, se você mora no Brasil, você está a serviço do Brasil. Você está a serviço do povo brasileiro. Se você é diretor, diretora, gerente de uma empresa gigante, seja ela multinacional ou nacional, e você está no Brasil, você está a serviço do bem comum. Você não está a serviço só da sua corporação. E esse bem comum é de brasileiros, não é de nova-iorquinos, né? E aí essa falta de percepção desencadeia uma série de miopias. Um clássico que eu sempre comento é um projeto onde a gente estava discutindo o futuro dos eletrodomésticos e tudo estava baseado nos apartamentos que estão diminuindo e todas as tendências de Paris e as cozinhas americanas que estavam desaparecendo, a parede em Nova York. Gente, o Brasil é um país de casas, majoritariamente. São pouquíssimos os apartamentos que existem no Brasil. Os apartamentos da Vila Olímpia, os apartamentos do Morumbi, os apartamentos da Avenida Paulista que são pequenos. O resto da casa dos brasileiros não tem nada a ver com isso. E esse dado está lá no IBGE para você consultar para que você está olhando a capa da Vogue Paris, ao invés de olhar o que o IBGE está te dizendo. Porque você acha que a Vogue Paris é cool e o resto do Brasil não, né? Então, essa é uma coisa assim, que enquanto a gente não superar isso, gente, a gente não resolve os problemas do Brasil, porque a gente tem líderes que não gostam do próprio país, que não estão interessados no seu próprio país, né? Tem uma entrevista que eu achei muito legal com a Marília Gabriela. Eu estou antecipando isso porque a Tânia vai ter um momento dela, a Gabi, daqui a pouco. E ela estava fazendo uma entrevista com o Fernando Henrique. Uhum. O Fernando Henrique tem várias coisas interessantes nele, né, como líder brasileiro, trazendo de referência, mas uma coisa que me chamou muita atenção, ela perguntou para ele se ele tinha vaidade de poder. E aí a resposta que ele deu foi que ele, de poder não, mas ele tinha vaidade intelectual. A coisa mais desafiadora para ele quando ele estava governando era ter que abrir mão das ideias, etc. De ter que provar argumento, enfim. Você estava falando muito sobre esse pano de fundo da vaidade, né? Da vaidade do saber, da vaidade de poder que tem, a cadeira que eu sento, isso não me deixa... Eu estava conectando essa história de Brasil, o que você sente que é o maior espaço de vaidade do líder brasileiro? Em que lugar que mora esse lugar de que o líder brasileiro se envaidece a ponto de fechar a escuta, não expandir a curiosidade, não trazer todas essas questões que você está denunciando? Olha, é engraçado você citar o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, a vaidade intelectual vem do fato de que ele era acadêmico, né? E a academia é um lugar também muito problemático em relação a isso, né? Então, quando a gente está falando de líderes que vêm desse lugar, né, da academia, a academia é um lugar onde eu tenho que
projetar a minha obra e eu vou defender a minha obra, né? E a minha obra me representa e essa obra é que me coloca no mundo, é que me define como uma pessoa dentro desse mundo, né? Que me dá um lugar nesse mundo. E o Fernando Henrique, ele ficou nesse meio lugar, né? Do, tipo, a figura política importante, etc. Mas que tinha um trabalho acadêmico e que nem é tão bem... Assim, há polêmicas em torno do trabalho acadêmico do Fernando Henrique, né? Tem gente que na academia vai valorizar muito o trabalho dele e tem gente na academia que vai falar, cara, o trabalho do Fernando Henrique é meia bomba, né? Então, é engraçado ele falar que a vaidade intelectual, que a vaidade que ele tem é intelectual, porque na academia ele é muito menos respeitado do que ele foi enquanto presidente, né? E aí talvez aí more a sua resposta, né? Eu acho que a vaidade tem a ver com o que a gente projeta que a gente deveria ser, ou cria uma imagem, uma ideia de nós mesmos, e é essa ideia que a gente quer defender para o mundo, é onde a gente faz a gestão da nossa imagem, né? E eu acho que o Fernando Henrique, por exemplo, é um cara que teve que batalhar muito para fazer, perante o Brasil que não o conhecia como intelectual, essa gestão dessa imagem de intelectual que era importante para ele, que provavelmente era uma imagem que ele projetou dele mesmo, né? De que ele queria ser um grande intelectual que acabou caindo na cadeira da presidência da República, que, sei lá, vamos dizer que é um dos cargos de maior prestígio que a gente poderia ter num país. Talvez hoje a gente possa falar de prestígio nessa cadeira de um outro jeito, mas é uma cadeira de prestígio. E mesmo assim, aonde estava a vaidade dele? A vaidade dele estava no lugar onde ele projetou que ele deveria ser alguém, né? Então, eu acho que nas lideranças, né, onde está essa vaidade, está nesse lugar onde a gente fica tentando ser quem a gente imagina que a gente deveria ser. E tentando vender para o outro que a gente essa ideia da gente mesmo, né? A gente fica tentando fazer com que o outro perceba isso que a gente acha de mais bonito em nós mesmos, né? E aí, muitas vezes, é uma batalha perdida, porque o outro nem tá vendo aquilo de você, tá te valorizando outras coisas, ou você nem é aquilo que você imaginou que você era, e você só tá perdendo tempo em fazer gestão dessa imagem, dessa ideia que você gostaria que o mundo tivesse de você, né? Então, eu acho que mora aí, eu acho que o Fernando Henrique é um belo exemplo disso. Agora o meu momento não vaidoso, mas só um momento de perguntas rápidas, ping-pong, para você responder assim com o estômago. Um livro. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. Trilha... Foi o primeiro que me veio na cabeça. Arrasou. Trilha sonora da sua vida. Djavan. Um conhecimento que você fez, ahá, teve algum ahá? Olha, eu acho que a gente estava falando sobre o Brasil agora, e eu acho que a minha grande questão da minha carreira até hoje, assim, que acho que é o meu grande tema, é o meu grande ahá, que eu ainda estou começando a trabalhar num livro em relação a isso, que é a importância das cidades híbridas no Brasil, a importância de um tipo de cidade específica que a gente chama de cidade híbrida, que são 213 cidades que existem no Brasil, e que são cidades médias, e que essas cidades médias têm uma importância fundamental para o futuro do país, assim, e quando eu percebi isso, eu acho que isso é uma visão que pode transformar a realidade do Brasil para os próximos anos, então foi um processo de construir esse ahá, e esse ahá ele ainda está aqui, latente em mim, e eu quero trabalhar muito nele, porque eu acho que ele é uma chavinha para a gente virar enquanto nação. Assim. Uma liderança feminina que você gostaria de ter conhecido ao vivo? Eu sou muito fã da Michelle Obama, muito, 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 muito. Acho que assim, é clichê eu falar ela, mas ela, assim, eu assisti recentemente o documentário que colocaram no Netflix, né? Eu sou, assim, que mulher, meu Deus, que mulher, que pessoa inspiradora. Boa. Ô, Débora, tem um espaço no fôlego chamado Respiraí. E eu pensei que o Respiraí, para uma pessoa que é uma curadora, é onde você faz seus filtros. Quais são os filtros da Débora? Quando você vai escolher um livro para ler, um jornal para ler pela manhã, um filme para assistir, quando você vai escolher um curso para fazer, quando você vai escolher quem você vai escutar, quais são os filtros da Débora? Tá.
são sempre as minhas necessidades de conhecimento daquele momento. A gente, como curador de conhecimento, a gente sempre parte dessa premissa, assim, de que a gente não dá para saber tudo, não dá para ler tudo, não dá para ver todos os filmes, mas a gente tem que ir em busca daqueles que podem fazer diferença na nossa vida de fato, né? Então, eu tenho o costume de ficar o tempo todo tentando processar quais são as minhas atuais necessidades de conhecimento, para me relacionar com as notícias, com as informações e tudo mais. E no mundo do entretenimento, aí eu tento separar muito esses lugares, que é muito difícil para quem trabalha com o que eu trabalho, porque tudo vira, né, uma espécie de trabalho. Mas, por exemplo, eu sou a daquelas que assiste Friends 20 vezes por semana antes de dormir, porque eu quero desligar a minha cabeça, assim, sabe? Então, eu também sou das que buscam o entretenimento, assim, de não, cara, eu quero ver agora uma coisa que eu não vou pensar nada, que eu não vou ter nenhum insight, que eu não vou ter que, assim, me mandar uma mensagem porque eu tive uma ideia em relação a isso, assim. Então, eu separo um pouco, assim, na hora que eu abro o jornal de manhã, eu já sei o que eu estou procurando, porque eu estou sempre em busca dessa minha, de atender as minhas necessidades de conhecimento, mas na hora de desligar, de ver um filme gostoso, aí eu vou sempre em busca daquilo que, assim, vai me permitir viajar, desligar a cabeça e não ficar fritando. Então, né, nesse espaço Fôlego, agradecendo, né, pela nossa conversa, para você falar para as pessoas onde as pessoas te encontram, para saber mais sobre você. Tá. Olha, acho que o melhor jeito é seguir o perfil da própria Inexplorato. Eu, Débora, sou bem low profile nas redes sociais, assim, né? Aí eu usando low profile. Eu não costumo postar muito, assim, meu Instagram é fechado, meu LinkedIn de vez em quando eu apareço lá, mas na Inexplorato, se quem quiser acompanhar meu trabalho, é @Inexplorato com S, e lá tudo que eu estou fazendo produtivamente está refletido lá, então é um bom lugar para me procurar. E para você que teve fôlego para estar com a gente até aqui, muito obrigada.